Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo e eu tenho aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer aprender como que a gente faz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode fazer, trabalhando em casa. As informações do colossal Flamengo. Alô, nação rubro-negra, olha o Flamengo aí. E pela primeira vez com Domenech Torrent, Gabigol e Pedro podem começar um jogo juntos. A possibilidade é nesta quarta-feira no Clássico Fla-Flu no Maracanã. Pedro Rocha não estará à disposição, fez exame no domingo, foi constatada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e o Bruno Henrique ainda se recupera há uma semana de um edema ósseo no joelho direito. O treinador tem a possibilidade de repetir o Michael pelo lado e as outras opções são Vitinho e Lincoln. Domenech Torrent prefere Gabigol de centroavante, mas não considera um problema colocá-lo pelo lado. E aí entraria a chance e essa possibilidade do Pedro de centroavante e Gabigol pelo setor mais do lado do campo. A partir de amanhã, o treinador começa a definir a equipe que enfrenta o Fluminense quarta-feira no Maracanã. Muito bem, obrigado, Ricardo Laí. O Pires da Mota foi emprestado, acho que é assim que se fala. Se estiver errado, me perdoem. Gengler Bilic, da Turquia. Foi emprestado por uma temporada. Pires da Mota, portanto, neste momento não é mais jogador do Flamengo, está emprestado a esse time turco. Edmundo, Pedro e Gabigol. O Domi está pensando seriamente em colocar a dupla lá no ataque quarta-feira contra o Fluminense, hein? Olha, João, se for uma dupla de ataque, eu não vejo problema. Porque o Pedro joga mais fixo dentro da área, e o Gabigol pode circular ali, fazer as jogadas de lado. Mas se for um trio de atacantes, como ele gosta de jogar, não foi assim em alguns jogos, porque quando ele escala Arrascaeta e Everton, e depois da boa partida que fez o Arrascaeta do golaço do Everton, acho que dificilmente ele vai barrar, não sei se a palavra é barrar, mas ou poupar esses dois jogadores. Aí eu acho que pode funcionar sim, porque eu não gosto do Gabriel Barbosa pelo lado do campo. Gosto dele fixo dentro da área, ou então se movimentando bastante, usando a sua força física. A verdade é que são 3 vitórias seguidas. O Flamengo já encostou ali no pelotão de frente. É bem verdade que alguns times como Vasco e Atlético Mineiro têm um jogo a menos, mas o Flamengo já está a 3 pontos do líder internacional. E é muito porque o esquema está funcionando e alguns jogadores voltaram a jogar aquele futebol que encantou o Brasil e o mundo na temporada passada. Muito bem, o Eugênio, o Pedro Rocha teve uma lesão muscular, deve ficar aí cerca de um mês parado, vai desfalcar o Flamengo em muitos jogos, ele que vinha num bom momento. O Bruno Henrique com um edema ósseo no joelho ainda não estará à disposição para o Fla-Flu. E com essas ausências aí, com o elenco que tem à disposição, o Domi pensa em colocar Pedro e Gabigol juntos lá no ataque, Eugênio. Eu estava acompanhando o jogo sábado com Fortaleza e eu achei que ele fosse fazer isso. Quando ele chamou o Gabigol para o aquecimento, ainda no primeiro tempo, né? Ele mandou o Gabigol aquecer. Eu falei, ele vai tirar o Michael e vai colocar o Gabigol pela direita. Mas não foi isso que ele fez, ele acabou tirando o Pedro, né? E colocou o Gabigol por dentro. Porque, como disse o Edmundo, o Gabigol se movimenta muito. Então ele pode sair da direita e estar dentro da área o tempo inteiro, né? Um jogador que tem essa força, tem essa capacidade, tem a inteligência de ocupar os espaços. Então, ok, ele, em princípio, é o cara da direita, mas ele pode vir por dentro e chegar na área. É questão muito do dia a dia, do momento do jogo, da compreensão tática. Eu acho que o Flamengo vai ter muitas mudanças ao longo do campeonato, ao longo da temporada, João. A gente não vai ver um mesmo time do Flamengo, tem sido assim já. A cada rodada, a configuração dos jogadores, o posicionamento deles vai mudar.
né? Você vê ora o Everton Ribeiro jogando mais por dentro, ora jogando mais aberto. E vai ser assim. Ainda tem Vitinho no elenco que pode fazer lado de campo também. Então, eu acho que a gente não pode se prender nesse Flamengo a determinado jogador em uma única posição. Eles vão girar, eles vão rodar, e eu acho que o Gabigol pode fazer essa dupla, porque o Pedro deu uma resposta muito positiva contra o Bahia, e não foi nem mal contra o Fortaleza, mas o time como um todo teve mais dificuldades. Eu acho que você não pode abrir mão completamente do Pedro. Não, o Pedro não pode jogar de jeito nenhum. O jogador com o potencial dele tem que estar sendo usado também. Todos os jogadores, né, que têm coisas positivas, aspectos positivos a entregar para o time, tem que ser usados. Você não pode abrir mão de ninguém, ainda mais numa temporada maluca como essa, né? Porque, por enquanto, é só, entre aspas, Campeonato Brasileiro. É praticamente jogo todo dia. Mas ali na frente vai voltar a Libertadores, o Flamengo vai voltar, vai estrear na Copa do Brasil desse ano e vai ser uma loucura. Então, não pode abrir mão de nenhuma situação. Tudo pode ser levado em conta, tudo deve ser considerado ao longo da temporada que o Flamengo vai fazer. É isso aí. Um trecho do livro Guardiola Confidencial tem a seguinte declaração de Pepe Guardiola. Eu conto sempre com 16 titulares, porque esse é o número que eu consigo administrar bem. E por que eu cito Guardiola, Leandro Quesada? Porque Domi esteve ao lado dele durante 12 anos. Então, é evidente que a influência no trabalho do Domenech é enorme, de Pepe Guardiola. Então, esse trecho do livro me chama a atenção e a gente começa a ver isso aí na prática, hein? Dessa situação que muitos estranham ainda, Quesada, de mexer bastante as escalações. E aí, Leandro Quesada, pode vir aí Gabigol e Pedro, a dupla na quarta-feira, hein? Mas eu não estou vendo o problema, eu estou vendo a solução, né? Estou vendo a solução. Gente, uma hora o Domi vai ter lá os 7, 8 eleitos. Não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. Ele vai eleger lá os 8, os 7, problema nenhum. A propósito, o Flamengo com o Jesus jogou menos de 10 partidas com aquele time que a gente tem na ponta da língua, com o Espanhol Pablo, no ano passado. Menos de 10 jogos. Sim. Né? Não foram todos os jogos, né, João? Com os mesmos 11 jogadores. Por quê? Tem jogador que se machuca, tem jogador que está suspenso, né? Tem vários os motivos. O Jesus deu uma rodadinha ali que ficou meio imperceptível, porque quando ele chegava nas entrevistas, ele falava, não vou mudar não, aqui eu tenho esse time e tal, e ponto final. Não, né? E por exemplo, o Bruno Henrique não pode jogar o próximo jogo, certo? Ele vai fazer o quê? Não adianta cobrar o Domi para escalar um jogador que não pode jogar. Então ele vai achar uma forma do Gabigol e o Pedro jogarem juntos. E entre nós, não precisa ser nenhum especialista em futebol para entender que Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Agora, o Gabigol e o Pedro precisam ouvir o técnico, né? Porque na conversa a gente resolve tudo. Na conversa a gente muda o planeta. Na conversa a gente muda tudo para o bem, né? Se os jogadores estiverem afim, comprarem, né, a ideia do técnico, como compraram do Jesus, gente, só uma catástrofe para tirar o Flamengo do curso de todos os títulos na temporada. Pode perder a final da Libertadores, não sei. Se eu soubesse, eu jogaria na Mega Sena, não sei. Pode ser que dê errado. Mas não vai faltar empenho, não vai faltar qualidade. Esqueça isso, esqueça. O Flamengo tem muita coisa ainda para fazer. Os caras estão melhores fisicamente. Você viu como é que o Flamengo está correndo? Você pega 5, 6 jogos atrás, o Flamengo não estava correndo tudo isso. Teve uma pandemia, a gente precisa entender, né? Mas o Domi não está valorizando os caras. Não está valorizando? O Gabigol fez 4 gols nos últimos 4 jogos que ele vestiu a camisa do Flamengo. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro arrebentaram com os últimos jogos. Tem que dar calma, deixa o cara botar, né? Você acha que tem alguém mais do que o Domi querendo dar certo? O cara veio de lá, ele pode mudar a carreira dele. Se ele fizer um grande trabalho no Flamengo, daqui a pouco ele vai para a Europa. Desculpa aí, nação, mas é assim que funciona. Vai para a Europa, volta para a Europa como voltou o Jesus. Mas aí o cara tem mercado na Alemanha, o cara tem mercado, porque fala inglês, na Inglaterra, né? É espanhol, conhece muito, tem contatos, pode ir para a Espanha.
Então, esqueçam, se tem um cara que quer que tudo dê certo, é o Domi. E vai dar certo aos poucos. E no final das contas, ele vai ter lá, uma hora ele vai perceber que não dá para abrir mão, na maior parte das vezes, de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, de um Gabigol, de um Bruno Henrique. Mas ele criou concorrência, João. E criar concorrência é legal porque você incentiva o banco. Michael está entrando bem nos jogos. Thiago Maia, no jogo que jogou lá, jogou muito. O Pedro tem entrado e tem resolvido. Né? Então, é isso aí, jogar com 16, 17 jogadores, porque o acúmulo de jogos vai obrigar que ele tenha esse tipo de pensamento. Pois é isso aí. Lembrando que em 8 jogos iniciais, é o número de jogos que tem o Domi, ele já tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus. Obviamente que o Jesus entrou para a história, né? Em um ano conquistou 5 títulos e tal, mas pegando esse recorte aí de 8 primeiros jogos, que é onde está o Domi agora, o aproveitamento dele já é melhor. Ô Edmundo, aproveitando aqui a sua experiência como ex-jogador e que atuou também na Europa e que conheceu bem essa mentalidade diferente, qual é o efeito que você acha que isso pode ter no grupo com esse rodízio, quando todos ali sentem que podem ter uma oportunidade? Por exemplo, no sábado, contra o Fortaleza, a jogada do gol da vitória veio do Mateuzinho, lateral direito, que tinha participado contra o Botafogo, voltou a ter chance, cruzou para o Gabigol fazer o gol. Qual é o efeito que você acha que pode ter isso aí, esse rodízio? Não, João, é super importante você manter todos os jogadores motivados, né? Por isso, o Flamengo, multicampeão ano passado, não se acomodou e melhorou o seu elenco. Super importante também você promover a competição interna, para que você tire o melhor de cada jogador. Para isso precisa estar organizado, para você substituir uma peça ou outra sem precisar mudar o estilo de jogo, e aí as coisas ficam mais fáceis. O problema é que jogador brasileiro, de um modo geral, ainda tem uma cabeça de titular e reserva. Talvez seja até por culpa nossa, mas o jogador brasileiro tem essa coisa. E aí, quando você está super bem fisicamente, não tem nenhum problema médico, de ordem médica, e o treinador opta por colocar um outro jogador, o jogador brasileiro não gosta. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu aí nesse jogo contra o Fortaleza, que o Gabriel Barbosa saiu incomodado, ou porque ficou no banco e entrou no jogo e decidiu, ou porque teve que treinar. Depois treinar, ninguém gosta muito não, João, mas jogar todo mundo gosta, apesar do esforço físico ser o mesmo, essa cena que a gente está vendo aí. Mas eu acho que, João, tudo isso se resolve com conversa, né, com diálogo, para que os atletas tenham entendimento, sem que você expresse isso, sem que você externe isso aos atletas. Parece que é uma decisão unilateral, uma decisão só do técnico. Vou barrar e ponto. Não. Se você entender que é um rodízio, para que você possa ter em toda a temporada todos os jogadores motivados, com ritmo de jogo, bem fisicamente, os atletas vão entender, sabe? Então, acho que é questão de diálogo. Quando você escolhe ter um técnico estrangeiro, você sabe que vai ter a chance dele ter uma cultura diferente do que a cultura que você existe, mas é completamente adaptável, completamente normal, principalmente num grupo vencedor, que os salários não atrasam, que a estrutura física é boa, que jogam todos os jogos no Maracanã. O Flamengo vive um momento mágico de não ter o que reclamar, né? Eu digo os jogadores. Então é só questão de você conversar e compreender e tocar o barco, porque vai ser preciso a participação de todos nesse Campeonato Brasileiro que não para, e principalmente depois quando começar a Copa do Brasil e a Libertadores. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta.
Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.